Como foi meu quinto semestre de Ciência da Computação? Meu nome é Ingrid, tenho 26 anos e vou contar como foi meu quinto semestre da Faculdade de Ciência da Computação. Nesse quinto semestre, tive matérias de modelos, métodos e técnicas de engenharia de software e gestão e qualidade de software. Além disso, eu fiz 2 cursos de extensão, chamado Modelagem 3D para Jogos com Autodesk Maya e Aprendendo Lógica de Programação com Scratch. Até agora já fiz 95% da extensão. Esses cursos de extensão foram um grande aprendizado, pois essa área de jogos eu gosto muito. Vamos falar sobre os assuntos de modelos, métodos e técnicas de engenharia de software, começando com modelos de processo de software. Existem muitos de processos de software ou paradigma de engenharia de software. Cada um representa uma tentativa de colocar a ordem em uma atividade inerentemente caótica. O primeiro modelo do processo de software que iremos falar é o modelo sequencial linear, também conhecido como modelo cascata. Ele é o modelo mais antigo e o mais amplamente usado de engenharia de software, modelado em função do ciclo da engenharia convencional. Requer uma abordagem sistemática sequencial ao desenvolvimento de software. O segundo modelo de processo de software que iremos falar é o modelo de prototipação. Seu objetivo é entender os requisitos do usuário, possibilita que o desenvolvedor crie um modelo protótipo de software que deve ser construído. O terceiro modelo de processo de software que iremos falar é o modelo RAD, em que os requisitos devem ser bem entendidos e o alcance do projeto restrito. O modelo RAD é usado principalmente para aplicações de sistema de informação. Os modelos evolutivos de processo de software existem situações em que a engenharia de software necessita de um modelo de processo que possa acomodar um produto que evolui com o tempo. Quando os requisitos de produto e de negócio mudam conforme o desenvolvimento procede, o primeiro modelo evolutivo de processo de software que iremos falar é o modelo incremental, que combina elementos do modelo cascata com a filosofia interativa da prototipação. O objetivo é trabalhar junto do usuário para descobrir seus requisitos de maneira incremental até que o produto final seja obtido. O segundo modelo evolutivo de processo de software que iremos falar é o modelo espiral, que acopla a natureza interativa da prototipação com os aspectos controlados e sistemáticos do modelo cascata. O terceiro modelo evolutivo de processo de software é o modelo de montagem de componentes, que utiliza tecnologias orientadas a objeto. Quando projetadas e implementadas apropriadamente, as classes orientadas a objetos são reutilizáveis em diferentes aplicações e arquitetura de sistemas. O quarto modelo evolutivo de processo de software é o modelo de desenvolvimento concorrente, conduzido por necessidades do usuário, decisões da gerência e resultados de revisão. É representado como uma série de grandes atividades técnicas, tarefas e seus estados associados. Todas as atividades existem concorrentemente, mas estão em diferentes estados. Por exemplo, enquanto o desenvolvedor se comunica com o cliente, a atividade de análise está no estado aguardando modificações. Quando essa comunicação termina, ela evolui para a fase em desenvolvimento. Assim, o modelo de desenvolvimento ao concorrente define uma série de eventos que vão disparar transições de estado para cada uma das atividades de engenharia de software. Vamos falar sobre os modelos de métodos formais. Uma questão fundamental no desenvolvimento de um software é garantir que este é realmente uma solução para o problema proposto. Para realizar tal tarefa, deve-se primeiro construir um modelo da solução, especificação utilizando uma linguagem formal. Tendo este modelo formal como base, pode-se dizer realizar provas matemáticas que garantem que este modelo possui as propriedades requisitadas, verificação. Analisar se a solução proposta é aceitável do ponto de vista
de desempenho, indicando quais as melhores estratégias para a implementação a serem seguidas. Validar o modelo através de simulações. Realizar o desenvolvimento do software, podendo se provar que a implementação está correta. Geração de códigos correto. As técnicas de quarta geração. Concentra-se na capacidade de se especificar o software a uma máquina em um nível que esteja próximo à linguagem natural. Engloba um conjunto de ferramentas de software que possibilita que o sistema seja especificado em uma linguagem de alto nível. O código-fonte seja gerado automaticamente a partir dessas especificações. Requisito de software. No desenvolvimento de sistemas, também utilizamos o conceito de requisitos. Neste caso, um requisito de software consiste nas funcionalidades desejadas para que o sistema cumpra com seus objetivos de acordo com seus desejos do cliente e usuários. O primeiro passo ao pensar em desenvolver um sistema é identificar os requisitos, e isso geralmente é feito em conversa com os clientes, buscando entender a real demanda da empresa. Para realizar essa identificação, devemos primeiro conhecer os tipos de requisitos. Tipos de requisitos. Podemos classificar os requisitos de acordo com qual parte do sistema está relacionado, sendo assim, os requisitos de um sistema de software podem ser classificados como funcionais ou não funcionais. Esse assunto de requisitos são muito fáceis de entender. Requisito funcional. Os requisitos funcionais, como o próprio nome já sugere, são aqueles que descrevem as funções do sistema, ou seja, o que o sistema deve fazer. Em alguns casos mais específicos, este tipo de requisito também diz o que o sistema não pode fazer. Você provavelmente identificará esses requisitos tentando imaginar tudo o que o sistema deve ou não fazer. Para exemplificar os requisitos funcionais, você pode imaginar um sistema de uma loja virtual em que o usuário pode percorrer os produtos disponíveis, adicionar ao carrinho, efetuar pagamento, se cadastrar, fazer login, etc. No quadro onde tem ID e descrição, tem o ID RF1 e a descrição, cadastro de cliente. ID RF2, login com usuário e senha. RF3, login com rede social. RF4, buscar por produto. RF5, selecionar produto. RF6, cálculo do valor do frete. RF7, inserção de produto no carrinho de compra. RF8, geolocalização do cliente. RF9, finalização da compra. RF10, emissão de nota fiscal. Veja aqui o quadro 1, que mostra os 10 requisitos funcionais. Cada um deles possui um código identificado chamado de ID e uma descrição indicando o que é feito no sistema. Você também pode representar cada requisito funcional de um sistema de forma mais detalhada, como é no quadro 2. Quadro 2. Esse quadro, requisito cadastro de cliente, que tem código RF01. Código, nome, cadastro de cliente, descrição. O cliente realiza o cadastro na aplicação inserindo seus dados para que possa realizar as compras. Prioridade alta, entrada e pré-condições. Conexão com a internet, dados pessoais do novo usuário, e-mail e senha. Saída e pós-condições. Usuário cadastrado no sistema. Veja que no quadro 2 foram detalhadas mais algumas características do requisito funcional identificado pelo código RF1. Neste quadro são indicados o código, o nome, a descrição, a prioridade, as entradas e pré-condições e a saída e pós-condições do requisito funcional em questão. Esta tabela pode ser aplicada também para os demais requisitos funcionais que foram identificados para o sistema. Os requisitos funcionais podem ser classificados em requisitos funcionais do usuário e requisitos funcionais do sistema. Podemos dizer que os requisitos funcionais do sistema variam desde os mais gerais, cobrindo o que o sistema deve fazer, até os mais específicos,
refletindo os modos de trabalho locais ou sistemas existentes em uma empresa. Os requisitos funcionais do usuário geralmente são escritos pelos próprios usuários em linguagem natural e costumam não entrar em detalhes técnicos do sistema, ou seja, são os requisitos do sistema que são vistos aos olhos do usuário em seu nível de conhecimento. Os requisitos funcionais do sistema são escritos pelos próprios desenvolvedores e já têm um viés mais técnico envolvendo maior precisão e detalhes da implementação, ou seja, são escritos de forma mais articulada e exigem um maior grau de conhecimento técnico. Os requisitos não funcionais são os requisitos que estão relacionados com o funcionamento interno do sistema e não as suas funcionalidades. Talvez por isso você possa achar que eles são menos importantes do que os requisitos funcionais, e isso não é verdade. Geralmente, esses requisitos relacionados ao desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenção e disponibilidade do sistema. No quadro 3, você pode observar alguns requisitos não funcionais identificados em um sistema de uma loja virtual. Observe o quadro 3, requisitos não funcionais de uma loja virtual, ID e descrição. RNF1, o sistema deve dar uma resposta rápida ao usuário. RNF2, a senha deve ser armazenada criptografada. RNF3, o usuário deve fazer login para acessar seus pedidos. RNF4, o login deve ter autenticação de 2 fatores. RNF5, ao se cadastrar, o usuário deve confirmar seu e-mail e telefone. Observe nesse quadro 3, que mostra 5 requisitos não funcionais, onde cada um deles possui um código identificado chamado ID e uma descrição identificando o que esse requisito realiza. Geralmente, os requisitos não funcionais frequentemente são mais críticos do que os requisitos individuais. Os usuários do sistema normalmente encontram maneiras de contornar uma função do sistema que não satisfaça suas necessidades. Entretanto, descumprir um requisito não funcional pode significar a inutilização total do sistema. Etapa da engenharia de requisitos. É chamado de requisitos de um sistema as definições dos serviços que ele pode exercer e das restrições que podem ter quando estão em operações. Eles, na verdade, representam as demandas dos clientes em relação ao uso do software. Normalmente, cada requisito atende a um propósito no sistema, como, por exemplo, fazer um pedido ou encontrar uma determinada informação. As etapas acontecem de forma interativa e resultam em um documento que descreve os requisitos do sistema. A duração e esforço utilizado para cada uma dessas etapas são relativos, pois depende de fatores como orçamento e do tipo de sistema que será criado. A primeira etapa da engenharia de requisitos é a concepção. Nessa etapa, identifica-se os stakeholders e seus diferentes pontos de vista sobre o problema e influências. A segunda etapa da engenharia de requisitos é a licitação de requisitos. É a fase de início da engenharia de requisitos. É nela que ocorre a interação com as partes interessadas para compreender o que precisa ser feito, ou seja, é nesta etapa que ocorre o diálogo com o cliente para que as informações sejam extraídas e seja definido o que será construído. A terceira etapa da engenharia de requisitos é a elaboração de requisitos, em que as informações obtidas do cliente durante as etapas anteriores de concepção e levantamento são expandidas e refinadas. A quarta etapa da engenharia de requisitos é a negociação. É responsável por conciliar conflitos que podem existir. A quinta etapa da engenharia de requisitos é a especificação de requisitos. Após realizar a licitação dos requisitos, você deve partir para a etapa seguinte da engenharia de requisitos, que é a especificação. É nesta etapa que os requisitos são formalizados e passados para um documento que será utilizado como base pelos desenvolvedores para compreender o sistema a ser desenvolvido. A sexta etapa da engenharia de requisitos é a validação de requisitos,
que é verificado se eles realmente correspondem à solução do sistema proposto, atendendo às necessidades dos stakeholders relatados nas etapas iniciais da engenharia. A sétima e última etapa da engenharia de requisitos é o gerenciamento de requisitos, que é o processo sobre a maneira que as empresas definem, administram, verificam e validam as ideias e cumprem com os requisitos em cada etapa do ciclo de vida do produto, tão logo a idealização, do desenvolvimento e comercialização do produto seja realizada. Vamos falar sobre as metodologias ágeis e ciclo PDCA. As metodologias ágeis em oposição aos modelos tradicionais. As metodologias ágeis propõem ciclos de desenvolvimento curtos, com entregas bem definidas e foco na melhoria contínua dos processos e alinhamento da equipe. Com isso, passou a ser mais simples identificar erros e falhas durante a execução do projeto, e as pessoas envolvidas nele ganharam mais flexibilidade e facilidade para fazer adaptações e evitar que determinados problemas afetassem o seu resultado final. Manifesto ágil é como se fosse um embasamento filosófico para as metodologias ágeis, e baseado nesses valores e princípios, muitas foram criadas. O Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software foi escrito em 2001 por um grupo de 17 desenvolvedores. Eles agruparam e aprimoraram diversos conceitos de metodologias de desenvolvimento ágil no manifesto. Quais vantagens de se utilizar métodos ágeis? Maior alinhamento entre o time e com os clientes e rápida resolução de possíveis problemas e conflitos. Redução de riscos e alta qualidade, economia de recursos por meio de entregas mais assertivas, agilidade e eficiência nas entregas e na execução do projeto como um todo, flexibilidade para propor alternativas e chegar à melhor solução possível. O que é o ciclo PDCA? É uma ferramenta completa e eficiente. O método do ciclo PDCA é um dos mais conhecidos para ajudar na execução do planejamento estratégico e melhorar continuamente os processos da empresa de forma eficiente nas empresas. O significado da sigla PDCA. A letra P significa Plan, que significa planejar e planejamento. A letra D significa Do, que significa fazer e execução. A letra C significa cheque, que significa verificar e verificação. A letra A significa act, que significa agir, atuação corretiva. Plan. O planejamento envolve estabelecer metas, estabelecer os métodos para alcançar as metas propostas. Do. Executar as tarefas exatamente como foi previsto na etapa de planejamento e coletar dados que serão utilizados na próxima etapa de verificação do processo. Na etapa de execução, são essenciais a educação e o treinamento na atividade a ser executadas no trabalho. Cheque. A partir dos dados coletados na execução, deve-se comparar o resultado com a meta planejada. Act. Existem duas formas possíveis de atuação. Adotar como padrão o plano proposto caso a meta tenha sido alcançada. Agir sobre as causas do não atingimento da meta, caso o plano não tenha sido efetivo. O que é MVP? Mínimo Produto Viável, que vem do inglês Minimum Viable Product. É a versão mais simples de um produto que pode ser lançada com uma quantidade mínima de esforço e desenvolvimento. Tem como principal objetivo criar um produto de qualidade de forma ágil, com menor esforço e com valor agregado para o cliente formal. Cultura colaborativa, autonomia e flexibilidade. Equipe. Uma equipe é um meio de articulação entre os indivíduos e a organização, cujo objetivo é mapear e solucionar problemas
Promover a aprendizagem e realizar as reflexões necessárias para que a organização alcance seus objetivos. Equipe ágil. O objetivo da equipe que trabalha com metodologia é elaborar continuamente versões estáveis e aprimoradas do produto com foco em atender às necessidades do cliente. Lean, Kanban e Scrum. O que é um framework? Refere-se a uma série de ações e estratégias que visam solucionar um problema bem específico. Assim, quando se deparam com esse cenário, os profissionais recorrem a um conjunto pronto de abordagens e otimizam os seus resultados. Lean Manufacturing. Em 1950, esta filosofia de trabalho foi implementada pela Toyota no Japão e tinha o objetivo de reduzir os desperdícios. O termo em inglês Lean Manufacturing, que poderia ser traduzido para o português para algo como produção enxuta ou produção reduzida, está diretamente ligado a uma rotina de trabalho que evita desperdícios, mas que foca na implementação de um pensamento coletivo para alcançar este objetivo. Kanban. A palavra Kanban em japonês encaixa-se em vários significados em português, como cartão, símbolo, cores de identificação ou painel. Em linhas gerais, é um sistema de controle da produção cujo objetivo é minimizar os estoques de material em processo, produzindo em pequenos lotes, somente o necessário e no tempo certo. Cartão Kanban. Esta é a representação visual das entregas. Cada cartão contém informações sobre a entrega e seu status, como prazo responsável, descrição, etc. Scrum. Dentre os vários tipos de abordagens ágeis existentes, é o que mais se destaca. Papéis no Scrum. Product Owner, dono do produto, que representa os interesses de todos no projeto e é a pessoa que define todos os itens de requerimento do projeto. Lista de funcionalidade. Scrum Times é a equipe que desenvolve as funcionalidades do produto. Scrum Master garante que todos sigam as regras e práticas do Scrum, além de ser responsável por remover impedimentos do projeto. Product Backlog é basicamente uma lista com requisitos e suas prioridades definidas pelo Product Owner. Sprint Backlog consiste em uma lista de itens selecionados do Product Backlog que serão realizados no próximo sprint. Esta lista é definida durante uma reunião chamada Sprint Planning Meeting, na qual a equipe decide o que vai ser realizado em determinado sprint. Aliás, as reuniões são um dos pontos centrais do Scrum. Sprint a julgar pela duração de um sprint, que é entre 7 e 30 dias. O nome sprint corrida é bem apropriado. A grosso modo, de um sprint é o desenvolvimento de um incremento de um software a ser entregue em determinado prazo. Porém, esse processo envolve algumas nuances a mais que veremos a seguir. Daily Scrum é uma reunião diária realizada a cada dia de um sprint. Esta reunião tem um conjunto de regras bem definido. Reunião de revisão da Sprint Review. Esta reunião tem dois objetivos principais: rever o trabalho concluído e o não concluído e apresentar uma demo ao cliente. Retrospectiva da Sprint Retrospective. Esta reunião tem o objetivo de rever os erros e acertos da Sprint realizado. É possível obter o que se procura não só quando se está desenvolvendo software, mas em qualquer outro produto, a melhora contínua. Essa unidade não tem programação na prática, mas sim teste de software. A visão geral de qualidade, qualidade aplicada ao software, necessidade de qualidade. Nos anos 80, o fator qualidade emergiu como uma necessidade básica na luta pelo mercado cada vez mais competitivo. Definição de qualidade. O termo qualidade é definido ambiguamente e diferentes significados podem ser atribuídos a ele, em diferentes situações e de acordo com a opinião de quem faz uso. Visão popular. Algo abstrato, perfeição,
luxo e questão de gosto. Interpretações de qualidade de software. Qualidade é um termo que pode ter diferentes interpretações. E para se estudar a qualidade de software de forma efetiva, é necessário no início obter um consenso em relação à definição de qualidade de software que está sendo comentada. A qualidade depende do ponto de vista usuário. Interesse fica concentrado principalmente na utilização do software desenvolvedor. A qualidade fica mais voltada às características internas do software. Gerente, a qualidade do produto não pode ser desvinculada dos interesses das organizações. Visões de qualidade de software. Usuário avalia o software sem conhecer seus aspectos internos, que está somente interessado na facilidade da utilização, no desempenho, na confiabilidade dos resultados e no preço. Desenvolvedores avaliam aspectos de conformidade em relação aos requisitos dos clientes e também os aspectos internos do software. Organização avalia aspectos de conformidade em relação aos requisitos dos clientes e desenvolvedores e também aspectos de custo e cronograma. Áreas de estudo da qualidade de software. Definição, construção, software, produto, manutenção. MPS-BR, Melhoria de Processo de Software Brasileiro. O MPS-BR é o Programa para Melhoria de Processo do Software Brasileiro. Está em desenvolvimento desde dezembro de 2003 e coordenado pela Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro. As mudanças que estão ocorrendo nos ambientes de negócios têm motivado as empresas a modificar estruturas organizacionais e processos produtivos, saindo da visão tradicional inspirada em áreas funcionais em direção às redes e processos centrados no cliente. Uma das metas do MPS-BR visa definir e aprimorar um modelo de melhoria e avaliação de processos de software, visando preferencialmente os micros, pequenas e médias empresas, de forma a atender às suas necessidades de negócio, a ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente como um modelo aplicável à indústria de software. Normas. Simplificam o desenvolvimento de produtos, reduzem custos necessários, permitem o comércio e troca de ideias a nível internacional, garantem interconectividade e interoperabilidade, produtos com maior credibilidade. Normas de software. Os testes de software fazem parte de sua criação. Técnicas de programação mais complexas. Código mal documentado impossível de testar. Sobre as normas, melhorar a eficiência da programação, permitir reutilização de funções, melhorar a documentação, permitir modificação de software legados, reduzir erros, permitir uma abordagem global, qualidade de um software, estabilidade, funcionalidade, interface intuitiva, eficiência, manutenção, portabilidade. Software. O termo software foi criado em 1958 pelo estatístico John Tucken. Todo o conjunto de programas, procedimentos, dados e documentação associados a um sistema de computador e não apenas ao programa em si. Exemplo de software: os sistemas operacionais Windows, macOS, Linux, Android, iOS, etc. Utilitários: verificação de discos, cópias de segurança, etc. Aplicativos básicos: Word, Excel, PowerPoint, etc. Navegadores web, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc. Sistema de gestão acadêmico, financeiro, contábil e etc. Entretenimento, jogos, músicas e etc. Embarcados, contidos em veículos eletrodomésticos, relógios digitais e etc. Sistemas críticos: controle de aeronaves, naves espaciais, bomba de insulina controlada por software, sistema de contas bancárias e etc. Grandes erros de software: falha de segurança no Facebook. Hackers descobriram uma forma no recurso visualizar como permitindo a visualização dos dados de mais de 50 milhões de perfis.
Lojas virtuais pedem 23,9 milhões na Black Friday. 65 lojas virtuais tiveram prejuízos devido à instabilidade em seus sites. O grande número de acessos nos dias do evento, a demora no carregamento das páginas e o tempo em que os comércios virtuais ficaram fora do ar foram os grandes responsáveis pelos prejuízos. Falha no sistema de seleção unificada, o SISU, em 2019. A sobrecarga do sistema no primeiro dia, estudantes tinham acesso a outras contas, podendo inclusive mudar o curso escolhido. Tratamento de câncer mortal em 2000. O software de radiação da empresa americana Multidata System calculou mal a dosagem de radiação que deveria ser enviada, expondo pacientes a níveis fatais de radiação. 28 pacientes foram submetidos a essa radiação, 5 pessoas mortas e 15 desenvolveram sérias complicações. O software calculava a dosagem de radiação baseando na ordem de entradas dos dados e algumas vezes enviava o dobro da dose do que devia. Qualidade de software. Totalidade de características de um produto de software que lhe confere a capacidade de atender às necessidades. Um software de alta qualidade agrega valor tanto para o fabricante quanto para o usuário. Fabricante do software. Menos manutenção, menos correções de erros, menos suporte ao cliente. Permite que as equipes de software dependam mais tempo, aplicações novas e menos tempo em manutenções. Comunidade de usuários. Atende às suas necessidades, fornece capacidade de agilizar algum processo de negócio. Correção. O software atende às suas especificações. Em situações normais, funciona como esperado. Robustez. O software reconhecerá erros caso sejam introduzidos dados dentro ou fora dos limites prescritos. O software continuará a operar sem falha ou degradação. Integridade. O acesso ao software ou dados por pessoas não autorizadas é controlado. Portabilidade. É possível portar esse software para outras plataformas e sistemas operacionais. Facilidade de uso. O software possui uma interface amigável, mensagens de erro claras e etc. Existe uma documentação adequada, manual de usuário, capaz de orientar o usuário em sua navegação pelo software considerado. Eficiência. A utilização dos recursos de hardware e de sistema operacional da plataforma onde o software será instalado é realizada de forma racional. Recursos tais como memória, processador, memória cache, recursos gráficos e etc. são explorados de forma adequada em espaço e tempo. Requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais são as funcionalidades, são todos os problemas e necessidades que devem ser atendidos e resolvidos pelo software por meio de funções ou serviços. Os requisitos não funcionais são realizados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade tecnológicas envolvidas. Engenharia de requisitos. Qualquer produto de engenharia pode ser testado por duas maneiras. A primeira, conhecendo-se a função especificada para a qual o produto foi projetado, e podem ser realizados testes que demonstrem cada uma das funções e totalmente operacional, embora ao mesmo tempo procurem erros em cada função. A segunda, conhecendo o funcionamento interno de um produto, podem ser feitos testes para garantir que se encaixa, ou seja, se as operações internas foram feitas de acordo com as especificações e que todos os componentes internos foram adequadamente exercitados. A primeira abordagem de teste usa uma visão externa e é chamada de teste caixa preta. A segunda estratégia exige uma visão interna e é chamada de teste caixa branca. O teste caixa preta faz referência a teste realizado na interface do software. Um teste caixa preta examina alguns aspectos fundamentais de um sistema com pouca preocupação em relação à estrutura lógica interna do software.
de várias aplicações em tempo real adiciona um elemento novo e potencialmente difícil ao conjunto. Testes, o tempo. O projetista do caso de teste tem de considerar não só os casos de teste tradicionais, mas também a manipulação de eventos, o processamento de interrupção, a temporização dos dados e o paralelismo das tarefas, processos que manipulam os dados. Estratégia para software em tempo real. Teste de tarefa. Teste cada tarefa. Independentemente, os testes de tarefas descobrem erros em lógica e funções, mas não em temporização ou comportamento. Teste comportamental. Usando modelos de sistemas criados com ferramentas automáticas e possível simular o comportamento de um sistema em tempo real e examinar seu comportamento em consequência de eventos externos. Teste intertarefas. Uma vez isolados os erros em tarefas individuais e no comportamento do sistema, o teste passa para os erros relacionados ao tempo. Para determinar se ocorrerão erros de sincronização intertarefas. Teste de sistema, o software e o hardware são integrados e é feita uma gama completa de testes do sistema na tentativa de descobrir erros na interface. Software e hardware. A maioria dos sistemas em tempo real processa interrupções, portanto é essencial testar a manipulação desses eventos. Gestão de configuração de software. Durante a criação de um software, já é certo que mudanças acontecerão. Por isso, precisamos gerenciá-las de forma eficaz. A gestão de configuração de software é um conjunto de tarefas destinadas a gerenciar as modificações, identificando os artefatos que necessitam ser alterados, definindo as relações entre eles, estabelecendo mecanismos para gerenciar versões diferentes desses artefatos, controlando as mudanças impostas e relatando aquelas que foram realizadas. Além disso, não controlar as alterações nunca é bom. É bem provável que uma sequência de modificações controladas transforme um software bom em um problemático. Definição do cronograma do projeto. Uma vez cumprida essas atividades, a equipe de projeto deve estabelecer um cronograma que defina as tarefas e as metas de engenharia de software, identificando responsáveis pela execução de cada tarefa e especificando as dependências entre atividades que podem ter forte influência no progresso do trabalho. A estimativa do projeto. A estimativa é muito mais arte do que ciência, não deve ser conduzida de forma aleatória, por ser a base de todas as outras ações do planejamento de projeto e pelo fato de que este planejamento fornece a direção para uma engenharia de software bem-sucedida. Seria uma péssima ideia começar sem ela. Técnicas para se estimar tempo e esforço. Existem técnicas úteis para estimar tempo e esforço. As métricas de projeto e processo podem proporcionar perspectivas históricas e informações valiosas para gerar estimativas quantitativas. As estimativas de recursos, custos e cronograma para desenvolvimento de software exigem experiência, acesso a boas informações históricas, por exemplo, métricas de processos e produtos, e a determinação de se comprometer com as previsões quantitativas quando tudo o que existe são apenas informações qualitativas. As estimativas de custo e esforço. As estimativas de custo e esforço nunca serão uma ciência exata. Muitas variáveis, fatores humanos, técnicos, ambientais e políticos podem afetar o custo final do software e o esforço necessário para desenvolvê-lo. No entanto, as estimativas de projeto de software podem ser transformadas de algo sobrenatural para uma série de etapas sistemáticas que proporciona estimativas com um risco aceitável. A estimativa de projeto de software é um método de solução de problemas. Na maioria dos casos, o problema
a ser resolvido desenvolver uma estimativa de custo e esforço para um projeto de software. É muito complexo para ser considerado como uma coisa só. Agora vamos falar sobre os cursos de extensão, que são modelagem 3D para jogos com Autodesk Maya e aprendendo lógica de programação com Scratch. O curso de extensão chamado modelagem 3D para jogos com Autodesk Maya teve duração de 20 horas durante uma semana, de segunda a sexta, no horário de 7 às 10h20. Esse curso foi realizado no período de férias, nas datas de 6 de fevereiro de 2023 até 10 de fevereiro de 2023. Instruções para o Autodesk. Faça uma conta no Autodesk, acesse o site www.autodesk.com. O Autodesk Maya, ou apenas Maya, é um programa de modelagem 3D, animação e efeitos especiais desenvolvido pela Alias, utilizado na indústria de cinema, televisão e jogos. Maya é um software 3D, um dos melhores da atualidade, lançado em 1998. Possui recursos avançados de modelagem, texturização, iluminação e animação. Versões disponíveis: Maya Trial Teste 30 dias. É grátis. Maya versão estudantes 1 ano é grátis e Maya assinatura 1 mês é 870. Eu baixei o Maya para estudante, que é gratuito para 1 ano. O aluno tem o direito de baixar o Autodesk Maya de forma gratuita e utilizar durante 1 ano. É possível renovar e utilizar esse software por mais tempo. O curso de extensão, chamado Aprendendo Lógica de Programação com Scratch, teve duração de 16 horas durante algumas semanas. Esse curso era no dia de sábado, no horário de 2 horas da tarde até 3h30 da tarde. Teve início no dia 25 de março de 2023 até o dia 20 de maio de 2023. O Scratch é uma linguagem de programação visual que permite criar jogos, animações e diversas histórias interativas. O programa tem como objetivo ensinar a lógica de programação para crianças e adolescentes. A sua dinâmica de funcionamento é bem simples e intuitiva, uma vez que ele trabalha com blocos tipo Lego. Para quem não tem noção nenhuma de lógica de programação, então o Scratch é uma excelente ferramenta para começar a criar jogos. Eu criei um jogo de basquete no Scratch para jogar com 2 jogadores, um menino e uma menina. Para mover a menina, chamada Maria, usa as teclas W, S, D e A. Para mover o menino João, usará as teclas P, J, M, N. Nesse vídeo eu falei do 5º semestre da Faculdade de Ciência da Computação. Espero que tenha gostado e também faça esse curso. Se inscreva no canal e clique em gostei.